eu como sou psicólogo clínico, e traz muito questionamento sobre o perdão ou reconciliação. E as pessoas às vezes ficam com essa dificuldade, Alexandre, sobre o perdão e a reconciliação. Ela não sabe se tem que perdoar, se perdoa, se não perdoa, porque dentro da nossa cultura judaico-cristã traz muito essa coisa do perdão. Ah, você tem que perdoar, ah, você tem que perdoar. Na tua visão, como você vê isso? Essa coisa, Irineu, essa do perdão ou reconciliação? eu acho até uma pergunta assim, o nosso encontro bem desafiador, sabe? É, eu li até uma crítica aqui em Brasília, em alguns tribunais, eles utilizam a constelação como uma ferramenta terapêutica para auxiliar nas mediações, né? E veio uma crítica bem ferrenha contra as constelações naqueles do juizado da família, onde algumas mulheres se sentiram muito expostas quando foram vítimas de grandes agressões, de abusos, né? E com o olhar de que elas estavam revivendo todo aquele drama, todo aquele cenário, aquele trauma que elas viveram ali, né? Sem querer entrar no mérito da crítica em si, que eu acho que aqui não é o nosso foco, né? Aliás, eu acho que se a gente trabalha com constelações, a gente vê as boas soluções que elas trazem, mas eu acho que a crítica sempre é muito bem-vinda para a gente olhar de novo, compreender. Para mim, o Bert Hellinger, ele foi uma pessoa que está além da sua geração, né? Além do que a nossa humanidade consegue alcançar, né? Não é à toa que até no livro dele, acho que é Meu Trabalho, Minha Vida, ele conta quando ele teve que sair da própria Alemanha, né? Quando ele faz um texto sobre reconhecer o Hitler como também está a serviço da vida, né? E os alemães não tiveram bons olhos para aquilo, né? Então, acredito que é um tema que, ao mesmo tempo, a gente vê, para mim faz muito sentido, a gente vê nos trabalhos das constelações que fazem muito sentido, mas também não é algo assim que talvez aí que pode recair uma crítica muito grande. No caso do até próprio Bert, ele diz no livro dele que também foram extraídos textos isolados, né? E dali tiradas as suas conclusões. Mas, enfim. Eu acho que é um tema bem sensível, né? E não é algo pragmático, não é algo assim, então você tem que se reconciliar com o abusador, porque senão sua vida está condenada. Bom, dessa maneira a gente não está acompanhando aquela pessoa que está num processo, né? A gente não está acompanhando aquela pessoa que está dentro do drama dela, né? Então, acho que a primeira coisa que eu colocaria é isso. A constelação, o olhar sistêmico que ela nos traz, ela não dita regras, ela não dita o que você tem ou deixa de fazer. Ela não é um livro de autoajuda, ela não é um caminho milagroso para soluções. Acredito muito, eu gosto muito quando eu tive eu participei de um workshop com Stephen Hausner, que ele trabalha com as constelações, ele é um alemão que trabalha com as constelações à luz da saúde, e ele diz assim, a constelação, ela não traz a solução, ela apenas abre o nosso coração para as soluções. Então, realmente, eu acredito que seja isso, né? Quando a gente se identifica muito com os papéis, né? Ou com as pessoas que estão envolvidas nesses papéis, ou seja, quando a gente toma lados entre vítimas e agressores, e isso não diminui nada. O fato em si, a agressão em si não ameniza frente a isso. Acredito realmente que a gente vai ter sempre um viés de olhar, né? Tanto de um lado quanto de outro.
Acho que, inclusive, na política a gente vê isso. Então, algumas pessoas tendem a ir para um polo da política onde eles se identificam mais com aquele polo das minorias, das vítimas, das pessoas que não têm vez na sociedade, as pessoas excluídas na sociedade. E o outro vai muito, às vezes, para um campo muito individual, o trabalho do indivíduo dentro da sociedade, a sua existência frente a um coletivo. E aí a gente vê o resultado. Eu acho que eu posso falar sobre resultados. A constelação, ela olha o fenômeno, né? Ela não busca causas. Então, o resultado é isso: polos muito distintos que só olham para o seu grupo, para suas relações, para suas existências, e acontece o que a gente está vendo hoje como um efeito sistêmico, o embate, né? Quando a gente defende a vítima, é justamente porque a gente não quer mais a agressão. É lógico, isso é totalmente compreensível. Mas, ao mesmo tempo, se eu só defendo a vítima, olha o resultado que acontece no mundo, na humanidade. Mais agressão, mais guerras, mais brigas. Então, o que a gente está buscando num perdão? O que é esse perdão que a gente sempre exige na lei, na justiça, no outro? Eu acho que talvez mais que respostas eu traria essa reflexão, Nereu. Porque se eu trago a minha resposta, eu vou trazer algo que tem a ver comigo, né? E talvez ali eu vou disparar mais polos e mais brigas e mais conflitos do que soluções em si. Acho que é um pouco que eu Oh, poderia ok. trazer. Mas para a gente ser mais, como é que se diz, mais objetivo, para que quem está nos assistindo tenha uma compreensão melhor, quando eu estou falando do judaico-cristão, do perdão, que o perdão às vezes é nocivo por exemplo, um casal, né? O marido cometeu algo com a esposa, e aí o marido chega: sinto muito pelo que eu fiz, traí você e tal, essa coisa toda. Quando ele diz eu sinto muito, é como é que ele quisesse que aquilo não tivesse acontecido. E aí, esse perdão dado, que a pessoa perdoa, quer dizer, a esposa está perdoando o marido, aí ela se sente superior a ele quando ela faz isso. Isso quando, dentro da visão das constelações. E quando ele é perdoado, ele se sente da inferioridade. E a única maneira para sentir em termos de igualdade é quando ambos assumem suas responsabilidades. Então, o perdão ou reconciliação, eu quero tratar aqui que esse perdão dado, como a gente se vê aí, ele tornou-se banalidade. Quer dizer, eu cometo algo, vou lá, peço perdão, me ajoelho, está tudo resolvido. Isso perde-se força. Mas quando eu assumo aquela dificuldade minha, aquele dano que eu causei, eu tentar reparar esse dano que eu fiz, e sentir isso em mim, isso cria força. Então, quando eu estou falando desse cotidiano, é tentar. O perdão tem que existir quando ele é mútuo. E quando ele não acontece mútuo, ele vai se trabalhar em cima de uma reconciliação. Quer dizer, me reconciliar com o outro me dá força, mas essa reconciliação eu reparando o dano e reconhecendo o dano que eu causei ao outro. Não sei se isso ficou claro aí para você. E quando Amigo, você traz aí a boa consciência, a má consciência, quando você fala que nós ficamos no tribo, no partido político, ficamos no lado das vítimas, né? Quando você falou isso, e ficamos do contra os agressores, quanto mais a gente fica do lado de um lado, mais isso aumenta a agressividade, os perpetradores. E a gente não tem que não estar nem do lado nem do outro. Por exemplo, eu sou psicólogo. Se há numa relação um que causou dano ao outro, que foi prejudicado pelo outro, eu tento manter minha neutralidade. Eu não posso ali estar do lado nem de um nem do outro. Se eu for estar de um lado ou do outro, eu não vou conseguir ajudar aquele casal. Então, eu vou trazer a responsabilidade do outro, consciente ou inconscientemente.
E quando você fala da má consciência, da boa consciência, quando eu estou do lado, por exemplo, estou de um lado que é da minha educação que eu tive, dos pais que eu tive, os costumes que eu tive. Eu vou defender isso. E aquilo tudo que é fora daquilo que eu fiz, que não está de acordo com a minha educação que eu recebi, eu excluo. E quando eu faço essa exclusão, aí quando eu não quero fazer essa exclusão, eu quero ficar do meu lado, eu estou na má consciência. E quando eu vou buscar ver os dois lados, aí eu estou na boa consciência. Eu não tô tendo, eu não estou tendo partido. Eu estou olhando para o todo, de ambos os lados. Eu queria que você ampliasse mais na tua vivência, assim, no teu cotidiano, essa coisa do perdão, da má consciência, da compensação arcaica, da compensação adulta. Eu acho, Nereu, assim, falar de constelação, falar desses conceitos, eu acho difícil, particularmente, sabe? Por isso que eu gosto de trazer muita simbologia. Porque, à luz das constelações, assim como a biodecodificação, a gente trabalha com um nível que não é lógico, não é um nível racional. Porque se eu falo para uma vítima que está me escutando aqui agora, eu falo assim, olha, você tem que reconhecer a sua responsabilidade sobre aquela situação. Se ela está muito identificada nesse papel, se isso foi um trauma que marcou muito a vida dela, que ela não vai conseguir sair desse local, talvez ela se sinta, inclusive, ofendida dentro dessa palavra, né? Então, quando a gente trabalha a luz da constelação, a gente está trabalhando o vivencial, né? É o sentir, né? E eu acho que o sentir, ela traz o olhar do resultado, né? Do que se resulta frente a um contexto, né? Que o inconsciente é isso, né? Ele reage frente a uma situação externa, né? Então, eu coloco isso como primeira parte, né? Que a pessoa que está em vítima, que ela se perceba, quando ela está muito apegada àquela situação, quando ela não consegue olhar para aquele agressor de uma forma outra, além daquele contexto da agressão em si, o quanto de raiva, o quanto de agressão, o quanto de violência há dentro dela. Porque Bert fala isso. Muitas das vezes, a força da raiva de uma vítima é maior do que do próprio agressor. Porque nesse desequilíbrio que você fala, o agressor, na inferioridade, ele se colocou num papel de vítima. E a vítima, num papel de superioridade, colocou num papel de agressor. Então, esse equilíbrio nunca vai existir, essa cena nunca vai acabar. Ela vai continuar sendo a sombra, o trauma, o monstro da vida da pessoa, né? Mas isso é simples de falar, mas não necessariamente fácil de fazer, né? Um dos grandes aprendizados que eu tive na minha formação de constelação foi quando um dos instrutores chegou para a gente com um exercício e falou assim: tá bom, olha lá, existe um riacho passando. Duas pessoas que você ama estão naquele riacho. Um é sua mãe, outro é seu companheiro ou companheira. E um deles você vai precisar jogar a boia. Para quem você joga? Aí eu acho que esse é o grande exemplo da boa e da má consciência, né? É lógico que nesse exercício a gente não quer que ninguém morra. É lógico. Quer jogar bola para os Mas, dois, né? Mas tem que escolher, né? mas tem que escolher. Eu preciso Como escolher estar na boa daquele consciência ou na caso má ali, consciência. e como daquele caso de um caso aí na Segunda Guerra Mundial, se eu não me lembro, que a mãe que tinha que escolher dois, ela estava com dois filhos, e ele disse, você tem que escolher o que vai morrer, o menor ou o mais velho. E se você não escolher, morre os dois. E ela teve que decidir isso. Sim. E aí na Essa. hora ela escolhe É, ficar com o mais novo. sim. E E é aí ela vê o isso. sentimento de culpa depois disso. Isso. Fechando aí, vai lá, termina aí teu raciocínio. Mas eu acho que é isso, Nereu. Realmente não cabe a gente estar nas duas consciências ao mesmo tempo, né? Uhum. Existe um peso estar na vida. E o exercício dessa simbologia é olhar para a mãe
o arquétipo, não a pessoa, é olhar lá para o passado. É querer resolver coisas que estão pendentes lá no passado. E essas coisas que estão pendentes lá no passado é isso, estar pertencente, é fazer parte, é se sentir nutrido, é se sentir o afeto que você sente que falta. Aí você está lá na boa consciência. Ah, finalmente eu me senti querido por alguém. Ah, finalmente minha mãe olhou para mim. Então é a busca das compensações. Quando a gente está lá na má consciência, lá no peso, né, na consciência pesada, né, que desce, e havia trouxe até esse nome diferente para não cair no juízo, né, de bom e mal, né, mas quando você toma esse peso da sua consciência individual, quando você olha para aquele companheiro e você diz, bom, meu futuro está ali, é daqui para frente, o que passou eu não consigo mais reverter. E aí você toma um peso daquilo. Porque esse peso vai te exigir despedir de passados seus, né? Olhar para soluções a partir da agressão que você sofreu, né? Olhar para a vida a partir dela, porque a agressão existiu, isso não vai mudar, é sim um peso de estar na vida, né? De conseguir despedir dessas memórias que não tem mais o que se fazer. Hoje você está aqui por causa dessas memórias, por causa dessas experiências. Se fossem outras experiências, possivelmente você teria tomado outros rumos da sua vida. Então, para você estar presente na sua vida de hoje, precisa de uma reconciliação com esse passado. E não um perdão de jogar fora, de falar que não existiu, ou de sentir que você se superou, ou é superior àquilo. Não, é simplesmente aceitar os fatos como são, concordar com ele e com você mesmo. E a partir dali tomar a vida. Sim, quando nós estamos falando de dissertar, que eu assenti, que é algo mais profundo sobre isso, que a gente tem dificuldade desse assentir, que é o sim para o que acontece, é porque, na realidade, o termo lá que eles usam, a má consciência seria eu estar seguindo os padrões dos meus pais. E a boa consciência eu me rebelar contra a educação que eu tive, a tribo e tudo. Então, quando eu me rebelo para que eu seja a minha identidade, para que eu seja eu mesmo, que eu estou me rebelando, aí eu estou na minha na má consciência, porque eu estou contra aqueles padrões da minha família. Aqui dali eu já vejo a coisa como um todo. E quando eu consigo olhar como um todo, e às vezes vai gerar um sentimento de culpa, porque eu não estou seguindo aqueles padrões familiares, eu não estou conseguindo os padrões da sociedade, eu estou fora desse padrão. E aí vem um sentimento de culpa. E aí toma a decisão para a má consciência, mas vem o arrependimento. Será que eu fiz a coisa certa? E muitas pessoas voltam. Mas quando eu vou para essa má consciência, que é a busca da minha identidade, que é a busca por mim mesmo, que seria o processo de individuação do termo do Jung, eu vou ser respeitado, com o tempo eu posso ser respeitado, porque eu estou fazendo algo por mim mesmo, dentro da minha própria identidade. Não é mais intervenção do meu pai, não é mais intervenção da minha mãe, não é mais intervenção da sociedade, não é mais intervenção de ninguém. Sou eu comigo mesmo. E eu assumindo todas as responsabilidades pelo que me acontece. Aí que eu acho assim que o difícil é a gente se desprender dessa tribo, se desprender dessa sociedade para a gente ser nós mesmos. Quer dizer, sair dessas identificações e ir para a nossa identidade. E a gente tem dificuldade até saber quem somos nós mesmos, para encontrar esse caminho que é o processo de individuação que é o encontro com a gente mesmo. Mas aí, quando eu trago aqui a compensação arcaica, ou a consciência arcaica, ou a consciência adulta, que aí eu estou no adulto, quando eu estou nessa má consciência, quando eu estou fugindo desses padrões de imitações que, às vezes, a arcaica, eu vou assumir isso, e tem que lembrar também disso, que nós assumimos isso de forma inconsciente. Não estamos assumindo. Então, o arrepender-se de algo que eu faço nunca deveria existir, porque, na realidade, eu estou preso a algo arcaico, imitando algo do meu próprio sistema e sem mesmo ter a consciência. Por isso que é importante a análise,
Por isso que é importante aí as sessões de biodecodagem, por isso que é importante as sessões de psicoterapia e das constelações, para a gente buscar tomar essa consciência, da gente deixar de estar imitando a nossa ancestralidade e ser a gente mesmo. Como é para você aí isso? Acho muito bacana o que você trouxe. Me veio uma imagem, existia uma bisavó que ela tinha um fogãozinho muito pequeno. Então, na hora dela assar o peixe, ela precisava cortar a cabeça e o rabo do peixe para caber dentro do forno. Aí a filha dela aprendeu a cozinhar e da mesma forma, ela cortava a cabeça, cortava o rabo e colocava no forno para assar. Aí veio também a filha, a neta dessa bisavó, que Uhum. também começou a fazer a mesma coisa. Até que chegou a bisneta e a bisneta perguntou: mãe, para que que você corta a cabeça e o rabo do peixe para assar? Aí ela falou: eu não sei, foi assim que eu aprendi. Então é Isso. isso. O forno cresceu, mas os padrões são repetidos, e se eu não faço aquele padrão, é como se eu não estivesse amando a pessoa, né? Então, quando você fala a individuação de Jung, a má consciência, né, é fazer aquilo que diz respeito com a nossa identidade, e quando a gente vai contra os padrões, os costumes, os ritos, as regras das famílias, a gente não está indo contra as pessoas. A gente só não quer, e não faz mais sentido para a gente, uma quarta geração, repetir o mesmo padrão. Uhum. E é como a gente olha nas constelações, né, Nereu? Quando a gente sai das crenças e olha para as pessoas, quando eu consigo olhar para minha bisavó está naquele momento torcendo para eu fazer diferente, para eu seguir a minha Sim, vida, né? E não isso, repetir a história que ela repetiu, é tudo que ela não quer, né? E é muito isso. interessante isso, E né? porque tem umas frases bem significativas que as frases de imitação, né? Eu como você, quer dizer, eu como você, estou imitando, eu estou sendo ainda infantil, tomando aquilo inconscientemente, eu como vocês e vocês como eu. Quer dizer, eu ainda estou ainda na imitação. E quando a gente vai para a vida, que estamos na consciência adulta, eu por mim, vocês por vocês. Eu sou eu e vocês são vocês. E essas frases são libertadoras. Quer dizer, quando eu estou dizendo eu por mim, vocês por vocês, eu estou na minha consciência adulta, eu estou no meu adulto, estou deixando de ser a criança que imita. Eu estou deixando de ser, saindo dos padrões da minha família. Mas também eu trago responsabilidade, que às vezes a gente não quer ter. É melhor estar imitando, porque a responsabilidade fica para eles, porque eu estou imitando, do que eu ir para a minha autonomia, para a minha vida, e aí quando eu estou na minha vida, eu por mim, você, mas também eu vou carregar toda a responsabilidade pelos meus atos. E isso que é uma atitude de adulto, que muita gente não quer, consciente ou às vezes inconscientemente. Porque isso dá força, fortalece e a pessoa consegue ir para a sua vida, para o seu destino, como ele é. Mas para que isso possa acontecer, eu tenho que olhar para essa minha ancestralidade, honrá-la e respeitar a história de cada um, do jeito que foi, da forma que foi. O assentir, algo que eu não posso mudar, algo que eu não posso fazer mais nada, mas eu acolho isso e agora eu sigo com a minha autonomia, com a minha vida. Você, E, como é que você está aí na tua fase da vida? Você ainda está nas imitações ou está na fase adulta? Ou está no Nereu, adulto? Não pensa adulto. acho que eu estou ciclando. Ah, Tem hora que eu me vejo conseguindo a minha prosperidade, né? Que eu acho que tomar a nossa vida, né? Estar em nós é próspero, né? É muito próspero. Não em dinheiro, dinheiro é consequência, né? Talvez não seja esse o sentido para alguns e para muitos, mas é próspero. Mas tem hora quando eu vejo assim, não, como que eu vou fazer isso? O que as pessoas vão achar, né? Ah, eu é que tenho muito vão esse pensar, né? local, né? O que vão pensar de mim? Aí eu volto lá para minha criancinha, pedindo aprovação para meus pais, que só assim eu me sinto amado.
né? E o mais louco disso, Nereu, é que o fato da gente romper com tradições, com crenças, não é negá-las, né? Se a gente toma como exemplo do fogão, e eu gosto muito daquela frase, o passado é referência, mas não é local de residência, né? A gente pode tomar esse exemplo como, bom, graças a um fogão pequeno, onde se percebeu que não cabia o peixe, que surgiram os Uhum, novos fogões maiores e sim, mais amplos. Então, precisou uhum, existir a minha bisavó para eu estar aqui. Então, eu não estou uhum. negando ela, né? Eu só estou dizendo, reconheço você, mas deixa eu seguir o meu caminho. Eu estou aqui na vida para seguir esse caminho e assumir esse meu destino, como você fala, né, Nereu? Mas quando, por Uhum. exemplo, você perguntou de mim, eu estou muito identificado naquele meu papel da minha criança, do filho, né? Aí é muito difícil de enxergar isso mesmo. Aí ainda eu olho para os grandes e fico esperando a aprovação das autoridades da minha vida, né? E cadê eu Olha, estar a minha própria autoridade, né? Eu ter a minha própria autoridade, né? e- mas você ainda tem, você tomou esses conhecimentos já jovem, então você tem um progresso ainda, quer dizer, essa geração tomando esses conhecimentos, teorias, e os nossos pais, os nossos avós que não tiveram esse conhecimento. A gente pode se libertar mais rápido, ter uma vida mais de autonomia. Mas eles não tiveram esse conhecimento. O Hellinger não surgiu nesse século para nos mostrar isso, para a gente ir para a nossa história, para a nossa vida. Entendeu? E agora a gente também, que eu tenho uma idade mais do que você, também às vezes eu lamento por que eu não fiz isso há 30 anos atrás. Isso. Será que dá tempo ainda? Entendeu? Porque ainda às vezes, com a idade que eu tenho, ainda me vejo na criança, ainda preso ainda, por mais que eu tenha me trabalhado ainda, para mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que é um trabalho árduo, parece que até a morte, porque ainda eu me vejo ainda imitando, me vejo ainda querendo a aprovação da sociedade, dos amigos, ainda me vejo nesse também, será que se meu avô, minha avó, como é que veria isso? Será que eu estou contra ele? Você vê que é uma coisa difícil da gente se libertar. Eu acho que cada vez a gente vai progredindo. Por isso que eu gosto do processo de individuação do Jung, que é um processo, não é um fim. Eu vou trabalhando isso até a morte, quem sabe? Que acredita em reencarnação, ainda vou continuar trabalhando isso em mim. Entendeu? É, E aí parece que eu sim. fico mais. Como o Helge diz, não existe. Se estamos vivos, somos imperfeitos. Se estamos vivos, há o inacabado. São os mortos que estão acabados. Entendeu? Então isso me fortalece às vezes. Se eu estou me sentindo assim, é porque eu estou vivo. Ainda preciso me trabalhar muito ainda. E isso que me fortalece. E cada trabalho que eu faço, aí ajuda com os meus clientes como terapeuta, vendo as minhas fragilidades, para olhar para as fragilidades deles, que aí é o curador ferida. Aí eu vou para a má consciência, mas isso e vou para a consciência adulta, mas é paulatinamente. Ainda, de vez em quando, eu estou caindo. E que é bom também essa caída, porque quando a gente cai, a gente dá um salto quântico, né? A gente sobe mais um pouco. Cai de novo, a gente sobe mais um pouco. Então, precisa dessas caídas, meio para a gente. Por isso que, às vezes, o sofrimento é importante. A doença, às vezes, também é importante para a gente buscar o autoconhecimento, tomar consciência de algo que a gente precisa. Então, tudo vem para a luz. Então, eu não posso olhar para a doença, para os conflitos, como algo ruim, como algo bom que ainda a gente precisa evoluir. Como é isso para você? Nereu, acho Eu não que tenho o como tempo, por... quanto tempo aí, você que vai marcar o tempo, viu? Tá, ainda tem mais um pouquinho. Como eu acho que ainda eu não tomei a vida por completo, né? Ainda não tenho É, a certeza sobre mim, então as comparações ainda para mim são muito bem-vindas. Quando eu li o livro do Bert, Meu Trabalho, Minha Vida, e aí eu vi que com 92, eu acho, ele fez uma 92. constelação sobre ainda a temática mesma da mãe. Eu falei, não, então tá tudo dominado.
Pronto. Mas, eu, O homem mas com é isso, 92 é anos porque fazendo isso, eu, hein? você imagina, o arquétipo da mãe é a simbologia mais sensível, é a nossa existência, né? Então a gente ainda está Uhum. querendo compreender a nossa existência mesmo, entender ela dentro da gente. Então a gente volta para a mãe, volta para o útero, volta para o que ela significa dentro de nós mesmo. É isso, né? Se fôssemos completos, possivelmente não estaríamos aqui, né? É realmente igual o Jung fala. Eu queria te Agora eu volto para deixar. coisa. Pode Vai, falar. fala. Não, não, Pode fala que eu falar. vou mudar de assunto. Pode falar. Não, eu queria só dar ênfase aqui, nosso tema era de perdão ou reconciliação, que quando a gente vai trabalhar o perdão, a gente quer apagar a realidade do que aconteceu. E a gente, trabalhando a reconciliação, a gente não apaga a realidade. A gente assume a realidade do jeito que aconteceu. E quando nós vamos para o perdão, nós estamos na imitação, nós estamos na criança, querendo o perdão, ou querendo ser perdoado. Então, e quando nós estamos no adulto, a gente tem força, e a gente assume o que a gente faz, e encara o que a gente faz. E dói na gente aquilo que a gente fez. Que isso que eu acho que é o nosso crescimento. O perdão enfraquece, porque eu não assumo nada, como se nada não tivesse acontecido. E quando eu assumo a responsabilidade, isso dói em mim. Fazer uma reconciliação com alguém, eu assumindo o que eu fiz, isso cria força, porque dói em mim, dói no outro. E aí aquele outro que sofreu aquele dano não precisa ir para a vingança, que vai tornar um outro perpetrador. Vai ser igual. E como eu vejo que eu sou igual a ele, e aí tudo se acaba. Então me vejo igual a todos, não me sinto nem mais e nem menos, independente e tal. Então, vítimas, para a gente sair desse papel de vítima, é a gente ter essa igualdade, que a gente não é mais nem menos. E mesmo como perpetrador, a gente não é mais nem menos. Nós somos iguais. E aí nós vamos para os indígenas. Tá? Eles se veem como iguais. Então, como vê por iguais, esse perdão pode acontecer simultaneamente, porque se vê como iguais. Isso que eu deixo minha mensagem aí de final de live, que eu acho que está terminando aí. Deixa eu te apertar um pouquinho sobre essa temática. Queria te escutar um pouco. Eu fiz uma constelação semana passada de uma pessoa onde ela tinha essa identificação, essa lealdade com a mãe. Resumindo, o pai e a mãe se encontraram em uma viagem, decidiram. O pai falou para a mulher: mas você não pode deixar de viver a experiência de ter um filho. E aí eles decidem ter a relação para engravidar, e essa pessoa, esse pai, precisa ir embora porque ele já tinha uma família com 4 filhos. E essa mulher sabia disso. Mas surge essa filha que tem esse problema. Ela não consegue, Sim. ela nega o pai completamente. E aí eu coloquei ela numa situação, que é o que eu queria te escutar. Bom, você já entendeu que se seu pai não existe, você não existe. Só existe Uhum. você porque essa pessoa existe e eles se uniram e te conceberam. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você fica com a sua mãe e seu pai vai embora, você já sabe como é. É tudo que você vive nessa sua vida. Agora, se ele vem e fica com a sua mãe e deixa 4 crianças lá, como você fica? Pesado. Pronto. Aí ela ficou assim, mas isso aqui é um looping, não tem solução. Eu falei, realmente, não tem solução. O que que você quer fazer da sua vida? Eu perguntei para ela. Então eu queria te escutar sobre isso. À luz das consciências. Tá. Se ela vai vir uma culpa. Se ela toma a decisão de trazer o pai para ela, ela vem com a culpa de ter deixado a família. Tá. Mas dentro das constelações, o último casal que houve uma relação extraconjugal, não foi isso?
E nessa relação extraconjugal, o pai deveria ficar com a primeira esposa. Daria mais certo ele ficasse com a mãe dessa última criança. Mas ele optou para ficar lá. Dentro das constelações, vai ter um dano nessa família de origem para ele voltar para essa mulher de 4 filhos. Ok, estou só. Tá. Agora, dentro da visão da má consciência e da boa consciência, aí realmente a pessoa, se fica comigo, fica lá os 4. Se ele vai, eu sinto. Então eu deixaria para que as coisas acontecessem de forma que tem que ser. O assentimento, deixar a coisa vir para o que é e deixar acontecer. Que essa Isso. decisão ela não pode intervir nisso, que é o destino dela, de ficar com o pai dela ou ser um pai dela. Isso. Mas mostrar para ela que ela não ficaria por ser um pai. E o pai estaria presente nela, mesmo não morando com a mãe dela. E vice-versa, e deixasse que isso. E também que era uma coisa de adultos, e não era mais questão dela. Que ele teria que ficar com a mãe dela, e se ele fosse bom para ela, e bom para a mãe dela. E não só para ela. Porque se fosse bom para ela, seria um peso para ela. Quer dizer, ele deixa lá por causa dela e ela não pode carregar esse peso com ela. Não sei se eu te respondi, Sim, mas é mas, isso. O trabalho, esse trabalho mas para mim foi muito rico, porque ele Nico, deu um nó, queimou o fuzil nosso racional. Porque não é racional, sim, né, Nereu? Não tem solução racional para isso, né? E isso, aí me veio, que eu acho que você teve mais contato que eu com as novas constelações, de quando a gente olha para essa consciência cósmica ou a consciência do todo, que a gente vê o lado da humanidade como todo, né? Aos olhos de algo maior, somos todos iguais. Então existe uma humanidade em todos, né? Quando você assente que seus pais são humanos e que tomaram as decisões que eles puderam naquele momento, né? você se assume na sua humanidade, sabendo que também Uhum, você vai tomar as decisões que você pode no seu tamanho, né? uhum, Então não existe mais aquela posição de pais e filho, é como você falou, são adultos, né? E o são adulto adultos. diz: eu estou precisando despedir dessa história. E eu vou tomar então a minha Uhum, vida, que é o que me basta, né? Não que uhum, seja algo fácil, mas é algo que talvez seja único a fazer. Tomar seu destino como ele foi, né, Nereu? foi. Chegamos ao final. Chegamos no final, queria te ouvir o que você teria para dizer como mensagem final, se você quer deixar alguma Não, mensagem final. eu aqui eu quero eu quero te agradecer profundamente isso, de ter esse segundo encontro aí com você novamente. Gente, eu não conheço o Alexandre eu conheço online, entendeu? A gente É nunca, verdade, né, Nereu? Mas eu eu te moro aqui sinto em que eu te Palmas, eu conheço só tanto. mas a gente tem um grupo de estudo e tal, e a gente estuda junto e tal, então, e também é online, não é. E é um prazer estar dividindo essa live com você. Ah, que a colega aqui, a Magali, É, lá a de Magali, ó. BH, ela é de BH, grande amiga aí. Lá de BH, amiga da Aline, você conhece, lembra da Aline? Sim, Está lá do Aline. nosso encontro, Sim. ela é grande amiga da Aline. Ô, Magali, é um prazer imenso. Então, é isso. Eu quero te agradecer por mais esse encontro, de estar aqui contigo mais uma vez, ampliando isso. Esses Nereu, conhecimentos. Com certeza terão outras lives. sim. Você enriquece muito esse espaço, então eu tenho só a agradecer a você também. Muito Ó, obrigado ela está mesmo. dizendo aqui que ela tem uma grande admiração pelo Alexandre. Também. Olha aí, tá Também. vendo? Ah, também. Também. Obrigado, Magali. E se me permitir, a gente estava fazendo um estudo sistêmico com minhas tias, que também são da constelação, e a gente leu um texto da inteligência sistêmica do Décio, que eu acho que caiu como uma luva. Vou ler aqui para a gente, tá bom? Ok. Renunciando ao grupo, a boa despedida. Suportar a sensação de isolamento e de alienação que sentimos quando violamos a consciência do grupo em prol de um resultado maior, do próprio bem-estar e do bem-estar de outras pessoas que amamos,
mesmo que o curso dessa ação seja o distanciamento dessas pessoas ou do grupo ao qual estamos inseridos, é o grande desafio da maturidade, da autonomia, de se tornar um adulto de verdade. Podemos dizer isso? Podemos dizer que isso muitas vezes significa olhar para as necessidades profundas e essenciais, em vez de olhar para o nosso querer, para o nosso amor cego ou para a nossa boa consciência. Certa vez ouvi Bert falar que as pessoas realmente grandes não são nem boas nem más. São pessoas capazes de realizar coisas importantes e maravilhosas. Para mim, essa fala define exatamente do que se trata esse assunto e de como devemos lidar com a boa e com a má consciência. Acima de tudo, significa renunciar à consciência leve em prol da execução de uma tarefa que tenha significado e valor para mim e para muitos outros, beneficiando a todos, sem autossacrifício, sem tragédias ou perdas, mas à custa da perda da sensação de consciência leve e do acolhimento do grupo. Isso é ser grande. Oh, lindíssimo. Gostei Lindíssimo, né? bastante. Tá bem. Obrigado, Décio, pelos seus conhecimentos conosco. Bem, obrigado aí, Alexandre, mais uma vez. Muito obrigado. E aí que a gente fica agora na reconciliação de adulto. Que assim seja. Tudo Que de bom a assim todos. seja. Obrigado, Nereu. Obrigado, cada um que está aqui presente. Muito obrigado. Beijão a todos. E boa semana, né? Para Um todos nós. abraço a todos. Obrigado aí, Alexandre, mais uma vez.